Bem, nós começámos a viver como toda a gente, não é? Ali por volta de março e claro que começámos a ficar bastante preocupados, não só com a situação em si, que foi dura e tem sido para toda a gente, mas também com as ideias e os planos que estaríamos e que tivemos que fazer para o festival. E tivemos cerca de 3 cenários possíveis, sendo que nunca desistimos ou nunca deixámos de acreditar que era possível, porque naquela altura estava também muito longe de setembro, não é? Então havia sempre aquela expectativa que isto tudo ia ser muito mais rápido. Claro que depois fomos nos ambientando a esta ideia de que a coisa iria demorar, mas depois, a partir do desconfinamento, ficámos com mais confiança e percebemos que as medidas de segurança que iam sendo implementadas iriam permitir que o festival acontecesse. E durante esse período tentámos também, o mais possível, manter as nossas habituais reuniões de programação e de produção e de tentar ser o mais criativos possível em termos das ideias, também o que é que íamos propor este ano, e adaptámos o melhor que conseguimos. Sim, o festival em termos, digamos, práticos, em termos de produção e de programação, teve que se adaptar a um certo caos que aconteceu, obviamente, isto tudo no mundo inteiro, mas particularmente, e já que estamos a falar de cinema, no mundo do cinema, da distribuição, das vendas, etc. E, portanto, todos os filmes foram sendo adiados em termos de estreia, muitos filmes pararam em termos de produção, mas também ficou muita coisa num certo limbo e numa certa indecisão no que respeita ao circuito de festivais, mesmo os filmes mais independentes, mais low budget, que não estão nesse calendário das grandes estreias, ficaram ali com algumas dificuldades. Portanto, nós tentámos ao máximo atrasar tudo, até porque o maior mercado de filmes, que é o mercado de Cannes, aconteceu um mês depois do habitual e foi só online. E portanto o festival tentámos fazer o festival todo basicamente em agosto e fechámos a programação muito em cima e também com o objetivo de tentarmos ter os melhores filmes, os filmes mais recentes e aqueles que nos mais entusiasmavam, e adiámos também a abertura da venda de bilhetes. E foi isso. E depois foi em conversações com o São Jorge, etc., para também estarmos a par das medidas e da formação que eles deram à sua equipa para implementar essas medidas de segurança. Ele sempre se cruzou de certa maneira, né? Porque nós sempre tivemos filmes que anunciavam este tipo de catástrofes ambientais, digamos assim. O que eu acho interessante é que depois as coisas acabam por, de certa maneira, completar-se naturalmente, porque durante a quarentena surgiu esta ideia de fazer um ciclo dedicado ao racismo, mas do cinema norte-americano. Obviamente que não é uma questão exclusiva norte-americana e tem acontecido em todo o mundo e aconteceu cá e continua a acontecer. E, de certa maneira, como o Pedro disse, adiámos um bocado a maior parte das decisões e acabámos por ter no centro do festival talvez o filme mais mainstream que temos, é o Antebellum, que é um filme exatamente sobre essas questões. É produzido pelos produtores do Get Out e do Jordan Peele, do Get Out e do Us. E de certa maneira também, por exemplo, a questão do Pedro Costa também se manifesta de alguma maneira, tem alguma relação a ver com estes temas. Portanto, foi um bocado não saber bem o que fazer, porque a ideia não era, obviamente, fazer uma edição dedicada ao Covid ou dedicada a filmes de pandemias, porque eu acho que as pessoas devem estar um pouco, como nós, estão um bocado saturadas das coisas. E, portanto, de certa maneira, fomos tentando ver filmes e as coisas acabaram de, naturalmente, se juntar e refletir um bocado o que se está a passar. Agora, obviamente, não tivemos só um parênteses, que foi fazer uma sessão especial com o filme Epidemic, do Lars von Trier, porque acho que é de todos o melhor filme, o mais interessante, porque de certa maneira dá-te pistas para saberes lidar com esta confusão em que vivemos, não é? Em que a ficção e a realidade já não são exatamente aquilo que conhecíamos, mas isto não foi de agora, isto já vem de 2016, salvo erro.
E portanto a coisa acabou por se ir montando aos poucos, porque nós também não sabíamos quando é que se o festival ia acontecer, ou seja, já tivemos uma confirmação já tarde no verão, em que sim senhor vão avançar as coisas todas, portanto fomos fazendo o que foi possível e acabou por ficar uma edição coerente, de uma forma não planeada, digamos assim, dentro deste caos. A programação é de certa maneira normal, portanto temos a competição das longas europeias, que tem 7 filmes, temos a competição das curtas portuguesas, que é sempre o centro do festival e que não foi afetado, mas também tomámos algumas medidas como alargar o prazo de entrega dos filmes e anunciá-los mais tarde. E portanto temos as sessões especiais, temos as estreias, temos filmes, quer dizer, menos filmes mainstream, no sentido em que os filmes mainstream estão todos, como o Pedro disse há bocado, no limbo das distribuidoras, porque a situação na América vai condicionar tudo e vai continuar a condicionar tudo. Mas fora disso temos o Quarto Perdido, dedicado ao Pedro Costa, temos o Lobo Mau, temos um pouco as secções todas presentes. Temos um ciclo diferente, que é um ciclo dedicado, chamado Pesadelo Americano, dedicado à questão racial, que é talvez a coisa mais diferente que temos feito nos últimos tempos. E que é uma maneira também de não sentir que o festival ou que o Motel X está aliado do que se está a passar, porque o terror da ficção geralmente é inspirado pela realidade. Sim, esse foi também uma das partes que tentámos também ser o mais criativos possível, e também é o momento do festival em que propomos coisas se calhar mais fora do habitual, pelo menos mais fora do que acontece naquela semana do festival, e este ano começamos com o MC Papillon, que lançou um grande disco com produção do Slow J, portanto é um rapper que está em grande ascensão e que aceitou um desafio inédito. Temos um conto do Gonçalo M. Tavares, A Mulher Sem Cabeça, e o desafio foi fazermos um espetáculo multimédia com a voz do Papillon, e também outra vez com o nosso parceiro cultural, a Santa Casa, que nos permitiu assim voltar ao espaço o Convento de São Pedro de Alcântara, ali no Bairro Alto, e será um dos momentos, eu penso que mais inesquecíveis, até porque nos vai trazer ali aquele ambiente do ar livre e uma certa... Funciona exatamente como o aquecimento para o festival, acho que é o que eu posso dizer, porque depois nós continuamos também com uma adaptação de um conto de um heterónimo do Fernando Pessoa, Alexander Search, e que é um dos... também é daqueles mais desconhecidos e que ele descreve como um habitante dos infernos. E quisemos também fazer essa abordagem diferente, um jantar teatral que mistura teatro e jantar verdadeiro, e portanto que mistura o público com os atores. E depois terminamos no sábado, como habitualmente, com uma grande sessão ao ar livre, aqui também para toda a família, e penso que escolhemos um filme que acaba por realmente chegar a esse público, ou pelo menos tem o potencial para isso, que é o The Host, um dos primeiros filmes do realizador oscarizado e que venceu o Festival de Cannes no ano passado, e é um monster movie que mistura muitas das coisas que vimos no Parasitas, mas aqui se calhar mais num formato épico e tipicamente monster movie, mas sempre com aquelas questões familiares, aquele humor negro e aquele drama de desafio interno do próprio grupo familiar, e depois aliado a um monstro implacável que apareceu na Coreia no seguimento de mais um desastre ambiental efetuado pelos seres humanos. Por isso, como o João disse, assim, estamos já habituados muito a estas visões apocalípticas e muito inspiradas naquilo que vamos fazendo ao nosso planeta, que vamos fazendo a nós próprios. Este ano tentámos
E eu penso que também acaba por ser um desafio não só nosso, mas também do público. Será interessante tentar analisar a programação, que de certa maneira se foi desenvolvendo de um modo espontâneo, como é quase todos os anos, não é? Em termos de seleção, discussão dos filmes, mas agora perante esta pandemia típica de um verdadeiro filme de género, analisar a programação de um festival de cinema de terror vai ser muito interessante, penso eu, para o público. Nós gostamos muito do Pedro Costa e sempre gostamos do Pedro Costa. E aquilo que nós gostamos do Pedro Costa é aquelas influências são os filmes de terror que nos traz à memória ver os filmes dele. E acho interessante porque sempre foi um cineasta que, ao longo da sua obra, sempre foi identificado nas críticas internacionais, particularmente, mas também nacionais. Há textos do João Bernardo da Costa e até do Miguel Gomes, em que expõem exatamente essa contaminação dos filmes dele pelos filmes de género. E, nomeadamente, o cinema de terror clássico, não é? O cinema de terror mais recente. E, portanto, é uma oportunidade de podermos voltar a falar deste tipo de filmes, que as oportunidades já não são muitas, no âmbito da obra dele, que está, digamos assim, no seu ponto mais alto depois de ter ganho o Locarno com a Vitalina Varela. E, portanto, todos estes filmes perpassa a sombra dos filmes do Jacques Tourneur, por exemplo, que é um dos cineastas mais importantes da história do cinema de terror. E sem ele não havia muitos filmes, tipo Tubarão, Alien, etc. O expressionismo alemão, que faz sentido este ano porque comemoramos os 100 anos do gabinete do Dr. Caligari. E o Pedro Costa tem uma influência muito forte nisso, especialmente na forma como ele filma o gueto e aquelas construções todas assimétricas. E, portanto, é um cineasta que já estamos há muito tempo. Nós geralmente temos uma lista de coisas que queremos fazer e, portanto, esperamos que chegue aquele momento certo para as fazer, e o Pedro Costa pareceu-nos ideal, já estava nos nossos planos e mantivemos. E, portanto, vai ser interessante porque ele vai estar presente e vai falar sobre isso numa conversa que eu espero que seja pelo menos diferente do que é costume ele fazer e o público estar a ver. Isso não é só os do último tempo. Nós já vimos este filme on and on e já vimos provavelmente se calhar o que se vai passar a seguir, mas a questão não é... Eu acho que vai tudo depender muito do que vai acontecer em novembro. Para haver talvez se calhar alguma mudança, porque neste momento estamos à beira do precipício e não parece que o comboio vá parar rapidamente. Se vimos o seguimento das coisas que levaram até à pandemia, há uma espécie de quase progresso natural das coisas, mas eu acho que neste momento nós vemos filmes para esquecer a realidade. Mesmo filmes de terror, porque nós nos filmes de terror sabemos como é que as coisas acabam e sabemos que é de certa maneira um faz de conta, né? Agora, entre ver filmes de terror, por exemplo, do ciclo do racismo, ou continuar a ver as imagens que vemos nos telejornais, é óbvio que qual é que é o sítio onde nós nos podemos assustar a sério. E, portanto, isso acho que é um desafio para um festival de género, é continuar a programar filmes quando tens uma concorrência tão grande dos meios sociais em geral, ainda por cima num mundo em que vives que é completamente falso, não é? Tu já não sabes o que é que podes acreditar do que vês na televisão ou não, é tudo uma espécie de holograma. Não sei. Sim, eu até diria que uma das ideias também que lançamos este ano, que é uma secção dedicada ao cinema experimental, também já estávamos ali a tentar perceber quando é que era o momento certo, porque o cinema experimental tem sempre umas características muito especiais. Mas digamos que este ano se calhar é o momento certo também para esta ideia, porque talvez aqueles que achem que não conseguirão o tal escapismo através de um filme de ficção, tipicamente com aquelas regras da narrativa mais clássica, eu penso que a ideia do nosso ciclo de cinema experimental, ou desta secção experimental de cinema experimental, é precisamente encontrar aqui maneira de fazermos uma viagem e que nos leve mesmo para outro lugar, e esperemos que também seja uma alternativa para aquelas pessoas que talvez não estejam a acreditar muito que os filmes de terror resultem. Portanto, deixamos também aqui o convite, porque realmente cinema experimental de terror foi um desafio para nós também, mas
mas acho que é uma coisa que gostaríamos muito que continuasse e convidamos todos a aparecerem nesta primeira edição desta ideia. Muito obrigado a ambos. Obrigado. Obrigado.